Primeiramente, vou introduzir o tema de agentes públicos e classificá-los. Agentes públicos faz com que o Estado tenha necessidade de abrir recursos para a manutenção estatal. O que seriam esses recursos? Seria pessoas físicas prestando serviço para organizar a sociedade. Essa organização seria tanto quanto a limpeza, quanto a saúde e quanto aos postinhos. Tem até os casos que tem associação de bairro. Esses são os exemplos mais simples que tenho para dar. E tem o caso da lei. A lei é Lei 8.429 de 1992, que em seu artigo 2º, ela vai definir o que são os agentes públicos. Tem uma doutrinadora chamada Maria Silvia que ela classifica de uma forma bem simples a questão dos agentes públicos, que são pessoas físicas que prestam serviços públicos e as pessoas jurídicas também de forma indireta. Serviços públicos são agentes que prestam serviços remunerados ao Estado e possuem 3 possibilidades de regimes. O primeiro deles, temos o regime estatuário, que é o regime de estatuto, é uma lei específica que rege uma determinada carreira pública, sendo uma regra particular. O segundo regime é o regime seletista. Nessa modalidade, o servidor público ele se submete à CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, possibilidade de estatuto específico, possuindo assim o emprego público. O terceiro regime é o temporário, da administração pública. Aqui o servidor público ele possui um vínculo profissional, porém o trabalho que exerce é temporário, ou seja, por um tempo determinado. O servidor público é temporário, ele possui o contrato de trabalho por tempo determinado, assim como expresso no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Os servidores públicos são os profissionais técnicos da administração pública. Normalmente apresentam um caráter estatuário contínuo, de modo que tende a possuir vínculos permanentes, remunerados. Em alguns casos, é necessário concursos públicos. Agentes públicos, particulares e colaborações com o poder público são classificados em 2 espécies. Temos 2 espécies de agentes públicos, sendo eles por delegação no poder público, ou seja, exercem função pública em seu próprio nome, mas não contendo vínculo empregatício. No entanto, sujeitos à fiscalização do poder público. Assim, a remuneração é paga pelos usuários dos serviços públicos. Um exemplo destes seriam os serviços notariais, ou os tradutores, os intérpretes. Temos o segundo caso de serviços públicos, que é por requisição, por nomeação ou por designação, sendo que estes exercem função pública de grande relevância. Em geral, não recebem remuneração. Ademais, esses particulares têm por obrigação a atender o chamado do poder público. Exemplos destes, jurados, os comissários e os servidores de serviços ministeriais e militares. Agente político são aqueles que atuam no exercício da função política de Estado, que possuem cargos estruturais e inerentes da organização política do país, que exerce a vontade superior do Estado. Direitos e deveres desses agentes são decorrentes de leis específicas que estabelecem seu vínculo com o poder público e, muitas vezes, essas regras estão definidas na própria Constituição Federal. Dessa forma, os servidores estatuários não possuem vínculo contratual com o Estado. É indiscutível na doutrina que são agentes políticos os detentores de mandatos eletivos, secretários e ministros de Estado. Portanto, agentes políticos seriam o chefe dos executivos, que são o presidente da República, os senadores e seus auxiliares, estaduais, municipais e também os eleitos para o exercício de mandato eletivos do Poder Legislativo. Como já foi falado de agentes políticos, agora vou classificar os agentes militares. Agentes militares são as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e as polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e territórios.
com vínculo estatuário, sujeitos a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelo governo, e as normas dos servidores públicos, as quais, antes da emenda número 18 de 98, os militares eram denominados de servidores públicos militares. Somente serão aplicados aos militares se tiveres previsão expressa nessa emenda constitucional, cuja qual é o número 18 de 98. São estatuários, são estabelecidos por lei, independentemente de contrato. Esse regime é definido por legislação própria para militares, que estabelecem normas de ingresso e estabilidades prerrogativas e etc.